Atenção. Fernanda Ribeiro, você é uma pessoa longeva? Qual é o segredo? Oi, gente, tudo bem? Oi! Oi, gente. Qual é o segredo da juventude? Qual é o segredo da Qual juventude? é o segredo de sermos tão longevos? Que perguntinha é essa, hein? Qual é o segredo da Jovens, juventude? envelheçam. Jovens envelheçam. É engraçado que, assim, atenção, a pauta do programa de hoje é casas longevas. Gostaram do longevas, né? Se você não sabe o que é longeva, procure no dicionário. Só uma pausa aqui antes da gente começar de verdade. Em homenagem a Ângela Azevedo, uma frase que eu amo dentro dessa categoria. Vamos aproveitar enquanto a gente está vivo, porque nós vamos passar muito tempo morto. É isso aí. Isso é maravilhoso, gente. Exatamente. Ângela, um beijo pra você, tá? Exatamente, Ângela. Você quase que deu o tema do programa de hoje. Que a história do programa de hoje é o seguinte: a gente começou a pensar em várias casas que estão aqui na noite, né? A gente não foi muito pro lado de restaurantes, foi mais para casas noturnas, né? Porque é um segmento extremamente volátil e existe uma... Tô cheio de palavras complicadas. Assim aqui, nasceu o Outbounds um dia. Assim nasceu o Outbounds. E porque existe essa máxima de que nada dura aqui em Belo Horizonte, né? Por quê? Eu acho que não é essa máxima que nada dura, não. Eu também fiquei pensando nesse tema, recentemente, saiu lá nas recordações do Facebook, os 2 anos de fechamento do Social, que era um bar 2 anos? 2 anos Só? de fechamento. Que é um bar que a gente, eu não sei o Terence, mas a gente frequentou muito, né? Eu Muito. Fui lá algumas vezes. E era um bar que eu amava, e, enfim, amava todos, Marcelo. Ernesto. E assim, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, a casa, né? Porque ela tava sempre cheia, tinha tudo pra continuar, e enfim, a vida acabou se encarregando disso. Qual que é a fórmula? Qual é a Porque fórmula? mesmo casas legais como o Social fecham. Cabaré Mineiro, já citado Cabaré em Mineiro, algumas edições aí, né? Atrás. Agora, então, antes da Qual que é? gente falar, a gente pediu para um dos longevos, né? Bruno Golger, do Café com Letras, ele vai dar o palpite dele. Vamos lá. Segredo é o seguinte, não tem segredo, não tem nenhuma receita, eu acho, né, para explicar a longevidade de algum lugar. Uma coisa é certa, você tem que trabalhar muito, sem parar o tempo todo, né? Então, assim, no mercado que eu tô, né, bar, restaurante, festivais, etc., assim como todos os outros, você tem que trabalhar sempre, né? Eu tenho uma ligeira desconfiança que você tem que combinar uma certa rigidez, no sentido de você ter uma identidade própria, né? Então, essa identidade ela tem que durar no tempo, perdurar para as pessoas reconhecerem o lugar, né? Ele ter ser uma espécie de referencial e ao mesmo tempo você tem que ter uma dose de flexibilidade, você tem que se adaptar ao tempo, né? Então, por exemplo, no caso do Café com Letras, se a gente for pegar, ele é o mesmo café, mas se eu pegar, por exemplo, a gastronomia do café, ela mudou imensamente ao longo de 20 anos, mas basicamente a gente faz as mesmas coisas, mas mudando ao longo do tempo para se adaptar ao meio ambiente, às pessoas e ao mundo. O Bruno falou uma coisa muito legal. Primeiro que não tem fórmula, né? A fórmula é não ter fórmula, né? Mas ele falou uma coisa que eu acho que isso vale para todas, que você tem que manter o seu negócio, né, se adaptando. Né? Então você sempre se adaptando, sempre entendendo o que é, sei lá, a tendência do momento, ou qual que é o momento que você vive, o seu segmento vive, e você vai se adaptando, mas não saindo do seu habitat natural, né? Mas isso eu acho que é no caso dele, porque quando eu penso em lugares como o Bolão, por exemplo, e a Casa dos Contos... É a mesma coisa, né? Porque, tipo assim, eu não sei, eu vou à Casa dos Contos, por exemplo, comer picata borgonhesa há 50 anos. E é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Eu acho que não sei, eu acho que talvez, nesse caso específico do bolão, no macarrão, é você não ter grandes variações, por exemplo,
de sabor ou de ter sempre a padrão mesma... AC/DC de gastronomia. Padrão No caso da AC/DC gastronomia, Da né? mesma forma como os caras Entendeu? mantêm... Talvez no caso da gastronomia seja isso. Você manter o seu padrão ali, e é um padrão reconhecido. No caso dessas duas que você citou, que inclusive estavam na nossa pauta aqui, Bolão e Casa dos Contos, é isso, né? Eles Cantina mantêm... do Lucas, Cantina né? do Lucas e por aí vai. Mas eu acho que casa noturna é diferente. Já ia Quando- falar, vocês entraram no restaurante, a fome essa hora é dureza, né? Era pra gente falar das casas gente noturnas, vocês já sempre- estão aqui no A bolão. gente sempre vai por essa... Sempre vai pelo viés de Caramba. comida aqui no programa, né? hora. Agora, casas noturnas, a gente pegou duas aqui pra falar. Tem várias, né? Mas a gente pegou duas que eu acho que são duas bem próximas da gente, que são Major Locke e a Obra, né? É. Que tem... E o próprio Stadjever, que a gente falou algumas semana passada, acho que foi semana passada, Foi. que o Stadjever comemorou 34 anos, né, gente? Sem mexer na fórmula. E tem a ver Mas com as essa- casas... Então, aí... Restaurante, não mexeu na fórmula. Mas as casas noturnas são diferentes, né? Até o Stadjever é legal porque o dono alemão, não me lembro o nome dele agora, ele continua morando em cima de onde é o Stadjever, mas não é o dono mais, né? Assim, agora, a casa virou uma casa da Vals, né? E que... Sim, tudo bem. Né? Que manteve tudo ali. Que ganhou esse novo rótulo, vamos dizer, mas o grande barato ali era manter exatamente, até alguns garçons, manter os pratos, não dava pra mexer, né? Mexer em time que tá ganhando há 34 eu anos. acho, assim. eu acho. Eu acho que no caso das duas casas noturnas que a gente pegou, tanto o Major quanto a Obra, eu acho que passa muito por isso que o Bruno falou. Eles se mantiveram, então a Obra é a mesma Obra, o Major é o mesmo Major desde que começou. Mas foram se adaptando ali, colocando uma coisinha aqui. Ainda mais casas que vivem de programação, né? Então, um dia o quente é a banda, no outro dia o quente é o DJ. Que tem, eu acho que tem uma tríade aí que eu acho que é sorte. Eu acho que é um pouco, não. Eu acho que é a história do trabalho mesmo, de você tá lá, todos esses proprietários, Claudão, quanto o Bruno, estão lá. Tão dia a dia, no vendo e fazendo. E eu acho que tem uma história também, e do Major também, aí eu fico lembrando do Bouchardet, que é como é que você consegue, eu consigo imaginar assim, como é que você consegue falar para outras gerações. Porque, por exemplo, eu fui uma frequentadora assídua do Major Locke num certo recorte. no verão de 64. Isso aí. Hoje, minha vida mudou, enfim, e tal. Há muito tempo eu já não frequento. Mas o Bucha, ele continua ali, o Major, ele continua uma casa de referência muito legal. Claro que tem gente que frequentava comigo e que continua frequentando. Mas como é que eles conseguiram também falar para as outras gerações? São as bandas que eles estão ligados em levar. Eu acho que é isso. São os promoters que eles mudaram e que tem... Sabe, eu acho que assim, também tem essa história da figura tá antenada e tá com a cabeça aberta para receber outras gerações, é isso entendeu? aí. Eu acho que é por isso aí. Outro que tá logo ali do lado, entre folhas, está indo nesse caminho, né? Já mudou de lugar, era numa casa, né? Entre folhas também tá no verão de 64. Tá indo nessa, sim. Quer dizer, é engraçado, eu não sei se a galera mais nova tem noção disso, porque assim, nós os dinossauros da cultura, a gente não se cansa de falar isso, né? A gente tá falando de coisas aqui de 20 anos atrás, 30 anos atrás, coisas que as novas gerações nem chegaram lá ainda, né? Nem tem idade para isso, né? Então eu não sei se as pessoas percebem o quanto é importante você ter uma casa longeva na cidade que vá durando e que vá se perpetuando e que vá ensinando gerações. Eu costumo dizer, todo mundo sabe que eu frequento a Obra desde a inauguração mesmo, eu estava lá na inauguração, né? E é engraçado você ver ao longo desses 20 anos, né, quantas gerações já passaram por ali, casais, famílias que se conheceram ali, isso não é mentira, é verdade. É verdade. Famílias que se conheceram, se fizeram ali, então se desfizeram, desfizeram e continuam lá, né? Isso é muito legal, você imaginar que dá pra você construir a história da cidade, ou pelo menos a história de algumas pessoas da cidade, através da frequência numa casa noturna, né? É difícil se manter vivo por 20 anos, porque não tem apoio, né? Não tem muito apoio e tal. É um negócio, a coisa é um negócio, mas é cultura também. Então, se tivesse um pouco mais de apoio, a gente conseguiria fazer mais coisas, mas
a gente tem conseguido nesses 20 anos andar com as nossas próprias pernas e isso é muito bom. Eu acho que o segredo de a gente continuar aberto mesmo é a manutenção da proposta inicial, sabe? Assim, a gente quis fazer um negócio que fosse legal, que não tocasse música cover, que que fosse realmente uma coisa para educar as pessoas, assim, com relação a sons novos, música diferente, música legal. Eu acho que a gente nunca saiu dessa proposta, nunca fugiu dela, e eu acho que por isso que a gente tem conseguido ficar em pé aí nesses 20 anos, esperamos que venham mais vários 20 anos aí para a gente poder trabalhar com a patota da cultura aqui de Belo Horizonte. Mais uma vez, trabalho, entendimento de mercado e no entendimento de mercado, mais uma coisa engraçada do Entre Folhas. Eu conversando com o Matheus, porque o Entre Folhas ele nasceu com uma tradição meio roqueira, né? Mas a galera do rock e tal, enfim. No começo foi isso mesmo. O Matheus, há poucos dias, ele me revelou, falou, Terence, você não tá entendendo. Aqui agora no Entre Folhas, o grande must, assim, do dia que tem DJ, na hora que o cara coloca funk, aí, meu, assim, Deus nos acuda, Sinal sabe? dos tempos. Tipo assim. Sinal dos Então você tempos. tem que saber, se você de repente bater ali, né? Não, vai ter que ser uma casa de rock, vai ter que só tocar. Não, às vezes não. Gente, Às vezes não é. Entre folhas eu só lembro do Matheus cantando Entre folhas, entre fofás, entre fodas. Não sei se a gente tem esse clipe, mas acho excelente a gente terminar o programa com Gente, ele, hein? isso é maravilhoso! Entre folhas, entre fofás, entre fodas. Rivaliza com o vinho desperdiçado. Vinho desperdiçado. Desperdiçado. Vinho desperdiçado Vale é um programa clássico. inteiro o vinho desperdiçado. Vinho desperdiçado é um Vocês clássico. não devem estar imaginando o que a gente tá falando, mas a gente vai contar pra vocês. É um clipe. Qual é o nome? Quem era a banda? Pau com arame. Pau com Arame. Gente, um beijo O pra galera do vinho Pau com Arame, porque desperdiçado. assim, sério. Se tiver esse vídeo, mande pra gente. Por Mandem, favor, por favor. galera do Manda Pau esse com vídeo Arame. pra gente, por Manda, favor. olha, manda pra gente o clipe do Vinho Desperdiçado, que a gente vai exibir ele na íntegra, porque esse No nosso clipe canal. foi o clipe que sério, que Mudou abriu padrão, portas na mudou Rede Minas, portas na na nossa época lá da Rede Minas, porque assim, olha, é maravilhoso. Um beijo pra todo mundo aí do Pau com Arame. Então, assim, E pra Matheus também, viu? um beijo Pau com Arame, um Bucharê. beijo pro Matheus, Claudão, Bruno, Bucharê, Henrique, todo mundo. galera. Vocês que são Henrique. os heróis Ah. da noite de Belo Horizonte. Beijo, abraço pra vocês. E pra você, cara, o telespectador, beijo, abraço. Até semana Beijo que pro vem. Bolão também, né, Beijo gente? pro Bolão. Beijo pro Bolão. Beijo pro É. Bolão também, beijo pro povo do Stadjeva, que a gente não sabe falar o nome, porque é alemão. E por aí vai. Mas e por aí vai, beijo pra Vals, é isso aí. Beijo pra todo mundo. Toca pra Savassi. Toca pra Toca pra Savassi. Savassi. Beijo.